Olá! Hoje o tema vai ser autocompaixão e perdão. E para falar de perdão, acredito que é bem importante falar sobre auto-perdão também. Eu gravei esse vídeo porque uma paciente me pediu para que eu pudesse estar orientando mais sobre isso. Uma paciente do grupo de ansiedade sugeriu esse tema, recordando o quanto é difícil perdoar, o quanto às vezes é difícil lidar com a mágoa de alguém que nos machucou, né? Lidar com o rancor, lidar com a angústia. Então, eu me propus a elencar um material que pudesse ajudar a pensar um pouco sobre isso. E eu começo com uma frase que eu gosto muito de repetir. Somos seres humanos imperfeitos por natureza, portanto não há razão para não nos perdoarmos. Então, eu já começo a falar que errar já faz parte da natureza humana, né? Então, olhar para isso com mais naturalidade, com mais humanidade, talvez já seja um primeiro passo ou uma primeira inclinação a olhar para o perdão de uma forma mais assertiva, né? O perdão depende de sermos capazes de nos abrirmos para a dor, para aquela dor que nos foi causada ou para a dor que nós causamos. Então, estar aberto para a dor talvez seja o ponto central do perdão. Quais são as emoções, então, envolvidas com o perdão? A raiva, a culpa, a tristeza, a angústia, né? E até mesmo o luto e o remorso. Estamos falando do perdão para o outro e o auto-perdão com nós mesmos, né? Então, o primeiro caminho, vamos dizer assim, para que o perdão seja possível é através da autocompaixão, né? E pela compaixão pelo outro, né? Pela nossa humanidade. Aceitar a humanidade do outro, aceitar que o outro pode ser imperfeito e é da nossa natureza ser imperfeito, né? Todo ser humano é passível de erro, né? E então buscar aceitar com generosidade essa tendência ou essa natureza de errar. Errar é humano. E um segundo ponto que é bem importante é buscar aceitar com generosidade aquilo que vem, ainda que o que vem nos cause dor e nos tire muita energia mental, muitas vezes, né? Quando alguém nos machuca ou quando alguém nos magoa, né? Ainda sentimos raiva e amargura e às vezes a coisa mais compassiva a fazer é perdoar, ainda que seja difícil. E o perdão envolve, primeiro de tudo, abandonar a raiva por alguém que nos feriu. Poxa vida, abandonar a raiva por alguém que nos feriu. Mas o perdão precisa passar pelo luto antes de deixar a raiva ir embora. Então, antes de eu permitir que a raiva se dissipe, eu preciso vivenciar esse luto. Então, vivenciar essa dor, vivenciar essa sensação amarga, ela é necessária, faz parte do processo. Não dá para pular essa parte. Então, quando a gente tem dificuldade de perdoar, é porque passar por isso é doloroso, é difícil e por vezes leva tempo. Então, perceba, vivenciar o luto primeiro para depois abandonar a raiva é o caminho mais assertivo, né? O ponto central da prática do perdão, né? Então, é que não podemos perdoar o outro sem antes nos abrirmos para a dor que experimentamos. Poxa vida, se abrir para a dor. Olha que importante isso. É difícil a gente dizer sim para a dor, né? Dizer sim. Eu posso sim sentir isso, eu posso acolher isso, né? Da mesma forma, para perdoar a nós mesmos, precisamos primeiro se abrir também para essa dor. O remorso e a culpa que temos por termos magoado alguém.
Então, da mesma forma acontece conosco mesmo. Então, perdoar alguém é preciso estar aberto para a dor, mas eu me perdoar, eu também preciso estar aberto a essa dor para lidar com a culpa e o remorso de ter magoado alguém e muitas vezes alguém que a gente ama muito, né? Então, perdoar alguém não significa também eu desculpar por um mau comportamento ou retornar um relacionamento que nos cause danos. Se estamos sendo prejudicados por alguém que nos causou dano, então eu preciso primeiro me preservar, né? Antes que eu possa perdoar. Ou seja, talvez eu precise me afastar um pouquinho para lidar com isso. Da mesma forma, se eu magoar alguém, né, eu preciso primeiro interromper esse mau comportamento, depois reconhecer o erro e assumir a responsabilidade do dano causado para essa pessoa, né? Então, para que eu possa também ser perdoado. Da mesma forma, né, é importante lembrar que o que causa o dano muitas vezes é causado pelo temperamento que a gente herda dos nossos avós, dos nossos pais, né? E que as nossas ações elas são moldadas também pela nossa educação, pela forma com que nós fomos criados desde a nossa infância, né? Pela cultura, pelos costumes, né? Pelas condições de vida, pelas condições de família e pelas crenças que a nossa família perpetuou. Não que justifique, mas muitas vezes o dano que a gente causa ao outro é decorrente desse temperamento difícil que às vezes a gente tem e é herdado da nossa família. Não que justifique o erro, mas ele precisa ser considerado para que seja possível um perdão, né? E outra coisa, para finalizar, ninguém dá o que não tem. Às vezes é difícil a gente aceitar o que o outro tem para dar, né? Às vezes é apenas isso que ele tem, somente o que o outro tem para dar. Às vezes nos magoou, nos tratou mal, nos decepcionou, mas é o que tem para dar. Então aceitar isso é um caminho, né? E mais difícil ainda, eu diria, é aceitar de alguém que a gente ama muito, né? Que nos magoe. Às vezes um irmão, um filho, pai e mãe, companheiro. Então trabalhar essa aceitação, passar pelo momento de dor, passar pelo luto, para daí abandonar a raiva, para então ser possível o perdão. Tá certo? Somos seres humanos imperfeitos por natureza. Portanto, não há razão para não nos perdoarmos. Então, este é o caminho. Espero ter contribuído para a reflexão a respeito do que é o perdão e o auto-perdão. Tá certo?